Olá, meu irmão, minha irmã, boa noite, paz seja contigo. Você está bem nessa noite? Como tem sido esse tempo onde você tem buscado o Senhor? Amém? Estou aqui mais uma vez, você já percebeu o ambiente, né? Gravando do carro, mas eu não poderia deixar de mandar uma palavra para você nessa noite, para a gente poder refletir e meditar na palavra de Deus, como tem sido o nosso costume. Amém? E eu gostaria de mais uma vez te pedir também, como já virou até um costume para mim, não deixa de deixar aquele like aqui na nossa página, se inscrever no nosso canal e também ativar o sininho para que você possa receber as notificações das nossas mensagens, dos nossos devocionais, de cada palavra que nós enviamos com todo carinho para abençoar a sua vida. Amém? Assim você também nos abençoa quando você deixa aquele like aqui para a gente. Amém? Hoje a nossa reflexão será no capítulo 12 de Marcos. E olha, gente, tem muita coisa boa ali. Tem muita pérola abençoadíssima para nós refletirmos nesta palavra. E eu gostaria de fazer resumos. Eu vou pedir para vocês perdão para que eu não venha ler todo o texto, porque é bem extenso, né? O capítulo 12 vai até o versículo 44, então ele é bem extenso. E ele, assim, eu gostaria de falar dele como um todo, né? Então eu vou resumir, porque do versículo 1 até o versículo 12 vai contar uma história. Fala a parábola dos lavradores. Especificamente em algumas Bíblias estará os lavradores maus. Se você ler esse texto e refletir, você vai perceber que aquele dono da vinha, ele plantou-a, arrendou para terceiros e depois, na época da colheita, cada um desses pontos tem um significado muito grande, viu, gente? Colheita tem a ver com os frutos, o resultado esperado, né, pelo senhor da vinha. E a Bíblia fala que esse senhor, ele acaba tendo algumas notícias ruins, porque todos os servos que ele envia para poder receber o fruto, eles são ou maltratados, feridos ou até mesmo mortos. Por fim, a Bíblia fala que ele mandou o seu único filho amado. E esse filho amado também foi morto. E as pessoas raciocinaram de que forma aqueles lavradores? Ele é o herdeiro. Nós vamos tomar posse da herança, vamos ficar com ela para nós. Bom, que resumo, né? Me permita falar de cada um desses pontos de forma resumida, mas precisa, direta para você. Os lavradores maus representam as pessoas desta geração. Os servos que são enviados para poder receber os frutos são comparados na Bíblia como os profetas que foram enviados, os reis, logicamente aqueles enviados por Deus, teve reis que deram lugar para o diabo, mas entre outros homens e mulheres de Deus que a Bíblia assim nos ensina. E o filho amado, eu acho que fica fácil da gente entender qual era a comparação de Jesus. Era com ele mesmo. E esse foi morto para que outras pessoas pudessem tomar posse do reino. Ok? Feito esse resumo, eu quero trazer para você uma reflexão que sempre mexeu muito comigo. Como pastor, especificamente. Mas não somente como pastor, viu, gente? Essa mensagem não é só para pastor. Serve para todos nós. Você lembra da tentação de Jesus? Mais especificamente, capítulo 4 de Mateus, nós já meditamos nisso lá atrás, nos nossos primeiros devocionais. Então, na tentação de Jesus, deixa eu te recordar, teve um momento que Satanás vira para Jesus, quando Jesus está com fome, e fala: mande que essas pedras se transformem em pães. Foi isso que você falou, não é? Exatamente. E por que Satanás queria que Jesus transformasse aquelas pedras em pães? Ah, pastor, para saciar a fome deles. Não necessariamente. Eu gostaria que você refletisse um pouquinho mais comigo. Sabe o que Satanás de verdade queria que Jesus fizesse? Que ele usasse o poder eterno para suprir a sua fome natural. E aqui que mora o grande perigo e o grande lance desta parábola que eu estou lendo com vocês. Veja bem, os lavradores, eles foram encarregados de cuidar de uma vinha que não era deles, pertencia ao Senhor.
E qual que foi o lance quando eles viram o herdeiro, o filho amado, e eles tentaram destruir o filho amado? Porque a intenção deles era pegar aquela herança para eles. Nós falamos esses dias nos cultos da nossa igreja, até recomendo para você, se você não viu, dá uma olhadinha lá no Facebook, você vai lembrar dessa mensagem. O filho pródigo, filho mais jovem. O filho mais jovem queria a herança, não queria o pai, tanto que abandonou o pai depois, nessa imaturidade. Em outras palavras, é como se ele estivesse dizendo: eu quero as bênçãos do Senhor, mas não quero um compromisso com o Senhor. Percebe, gente? Isso é muito profundo. E o porquê que eu estou tocando nesse assunto? E aqui eu quero que você tenha toda a sua atenção. Porque muitas vezes Satanás vai querer que nós usemos o poder eterno para alimentar nossa fome natural. O que o senhor quer dizer com isso, pastor? Vou resumir. Você pode ir na igreja, você pode buscar Deus, porque você quer Deus e você o ama acima de tudo, ou você busca a Deus só por causa das coisas que Ele pode te dar. Senhor meu, eu preciso de um carro, eu preciso de um emprego. Senhor, eu preciso de uma esposa, eu preciso de um esposo. Senhor, eu preciso disso, eu preciso. E quando Deus não te dá, você fica chateado. De fato, isso é um termômetro que eu queria deixar para você. Se porventura você fizer uma oração pedindo alguma coisa para Deus, ela não chegar, se você ficar chateado e frustrado, é porque você está mais interessado nas coisas do que no próprio Deus. E por que eu estou falando dessa forma? Para que você esquadrinhe o seu coração. Eu não estou aqui para ser moralista, nem colocar um peso, um jugo ou te fazer sentir mal. Mas é para nós fazermos o que esse jejum? Alinharmos o nosso coração com o céu, com a palavra de Deus. Amém? Mais importante do que as coisas é o próprio Deus para nós. Que nós não venhamos a usar o reino para os nossos próprios benefícios. Que nós não venhamos a tentar tomar o reino para nós, mas entregá-lo ao próprio Senhor, que é o dono de todas as coisas. É isso que significa a palavra Senhor, dono de tudo. Amém? Que essa palavra fique aí guardada no seu coração. Eu falei para vocês, tem muita coisa nesse livro e eu gostaria de passar em cada uma delas pelo menos um pouquinho, para falar um pouquinho com vocês. No próxima parte, vai falar do versículo 13 até o versículo 17 sobre o tributo a César. O que me chama a atenção nessa parte? Veja, eles tentam Jesus. Os religiosos, os mestres da lei, eles estavam tentando o Senhor Jesus para ver se eles pegavam Jesus em alguma falha, em alguma palavra, para poder acusá-lo. E aqui o que acontece aqui? Jesus, na hora de responder essa pergunta deles, capciosa, é lícito pagar imposto a César? Ele pede uma moeda e ele fala de quem que é a face que está na moeda. Aí as pessoas falam assim: essa moeda, essa face é de César. E aí ele diz então aquela frase clássica: dê a Deus o que é de Deus e dê a César o que é de César. Aqui tem duas reflexões que eu quero fazer com você. Porque muitas vezes a intenção de Satanás é nos deixar confundidos. Jesus, quando ele fala dê a Deus o que é de Deus, ele não disse que é só oração, só jejum e só ir na igreja. Mas muitas vezes a gente quer acrescentar uma interpretação para a Bíblia. O que Jesus de fato estava querendo dizer aqui? E eu peço que você me escute com o seu coração agora, e não somente com os nossos pensamentos, às vezes moldados pelos preconceitos, que todos nós temos algum preconceito guardado dentro de nós. Mas veja, Jesus estava falando aqui de finanças. Existe um tipo de finanças que é destinado ao Estado. César representa o Estado, representa o governo. E existe um outro tipo de dinheiro que é destinado para Deus. Isso é o dízimo e a oferta. Nós precisamos entregar o que é do governo para o governo e o que é de Deus para Deus. Isso é fidelidade. Jesus não estava falando contra dízimos e ofertas aqui. E por que, pastor, o senhor me afirma com tanta certeza que Jesus estava falando de dízimo e oferta aqui? Porque o capítulo vai encerrar
com uma mulher viúva, do versículo 41 ao versículo 44. Jesus retoma o assunto mais uma vez com os líderes religiosos, porque olhando a forma como eles doavam no templo, ele vira para os discípulos e fala: aquela mulher ali doou mais do que todo mundo. E por que que ele fala aquilo? Porque muitas pessoas davam aleatoriamente, de qualquer jeito, mas aquela mulher fez uma oferta especial. A Bíblia fala que ela deu da sua pobreza tudo o que ela tinha para sobreviver. Irmão e irmã, eu não estou falando que você tenha que doar tudo o que você tem para você ser assim como aquela mulher, uma pessoa fiel a Deus. Mas não permita que nenhum pensamento contrário te roube a fé genuína de acreditar que aquilo que pertence a Deus é só jejum, oração e dízimo e oferta estaria fora. Eu quero te dizer hoje que um coração alinhado com o céu entende que oração pertence a Deus, jejum pertence a Deus, o congregar pertence a Deus, os meus dízimos, as minhas ofertas, a minha família, os meus pertences, a minha família, tudo que eu tenho é do Senhor. A Bíblia fala que até os meus filhos são presentes do Senhor, são dádivas, e feliz é aquele homem que enche deles a sua aljava. Não tem nada na nossa vida que não foi dado antes por Deus. Lembra? Só mais uma vez, só mais uma recordação, quando Pilatos vira para Jesus e fala para Jesus assim: eu posso te liberar ou eu posso te prender. Jesus vira para Pilatos e fala: nenhuma autoridade você teria se do céu não fosse te dado. Pilatos não seria um líder do governo se do céu não tivesse sido permitido. Jesus falou que nenhum fio de cabelo da sua cabeça cai se não for da vontade do Pai. Então, tudo que diz respeito da nossa vida, literalmente e exatamente tudo vem de Deus, incluindo as nossas finanças. E nós não podemos ser imaturos nem preconceituosos nesse assunto. Nós precisamos, pelo contrário, honrar o Senhor. Eu digo sempre lá na igreja, dízimos e ofertas é honra ao Senhor. Não tem a ver só com a finança. Mas se você olhar em Provérbios, a Bíblia fala assim: honre o Senhor com as primícias. Então, quando você fala de dízimo e oferta, nós estamos falando, eu olho para a palavra de Deus, literalmente eu estou entendendo isso. Eu olho para a palavra de Deus, acredito na palavra de Deus e coloco ela em prática. Desta forma eu estou honrando. Quando alguém me fala, lembra dos nossos pais? Quando nossos pais falavam para a gente assim: meu filho, arruma a casa, arruma a sua cama. Se eu olho, escuto e negligencio, eu estou desrespeitando, desonrando meu pai e a minha mãe. Honrar significa entender e colocar em prática o que a palavra de Deus nos diz. Pastor, tá ficando um pouquinho grande hoje, né? O senhor tá estendendo um pouquinho mais. Eu disse para vocês, gente, tem muita coisa aqui nesse capítulo, mas eu prometo que eu vou resumir para a gente poder encerrar, tá bom? Nessa noite. Enfim, eu vou encerrar com o versículo 30 e 31, em que pese eu já fui lá para o final e voltei. No versículo 30 e 31, esse eu quero ler para vocês. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. O segundo mandamento: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há mandamento maior do que este. Amados, quando nós estamos falando de alinhar o nosso coração com o céu, eu preciso entender que eu preciso amar o Senhor de todo o meu coração. E não é só de todo o meu coração, porque senão fica só algo interno. Tem muitas pessoas que têm fé em Deus, mas ela guarda só para ela. Ela não tem efeito nenhum. Aqui dentro do coração, ele tem um amor verdadeiro, genuíno e sincero pelo Senhor. Mas está só aqui dentro, não tem efeito nenhum. Saiba que Deus está falando que você precisa amar desse jeito, de todo o teu coração, mas também de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Um coração alinhado com o céu
um coração que verdadeiramente ama o Senhor, busca Ele, busca conhecer, busca entender o Senhor a cada dia. De todas as tuas forças. Gente, nós não podemos ser preguiçosos no que diz respeito a buscar a Deus. Às vezes nós encaramos metrô de madrugada, nós acordamos de madrugada, ficamos 2 horas no trânsito, faz frio, faz chuva, faz neve, porque São Paulo você tem todas as estações do ano no mesmo dia, você tem todos os desafios de todos os dias, mas você se esforça porque aquele emprego é importante para você. E você tem uma remuneração para isso, eu sei que é importante. Eu não estou falando que você não deve fazer isso. Mas eu estou falando que a Bíblia diz para nós buscarmos o Senhor de todas as nossas forças. Um coração alinhado com o céu, ele não tem tempo ruim para buscar Deus. Ele busca Deus com todas as suas forças. Ele vai empenhar todo o esforço que se fizer necessário para continuar junto com o Senhor, servindo e crescendo com Ele. Amém? Que essa palavra fique guardada no seu coração. Deixe os seus comentários se Deus está falando com você. Fale aí um pouquinho de como essa palavra tem ministrado o seu coração. Eu espero que você possa crescer e crescer muito nas coisas de Deus. Que Ele seja honrado e glorificado através da tua vida. Amém? Muito obrigado por ficar conosco até aqui. Te espero no próximo vídeo amanhã para a gente continuar as nossas reflexões nesses dias de alinhamento com o céu. Que Deus te abençoe. Até a próxima, gente. Fiquem com Deus. Boa noite, bom descanso. Tudo de bom para vocês. Tchau.